Retirar o julgamento. A única maneira pela qual a mente de Deus pode ser expressada conscientemente através de nós é quando estamos retendo o julgamento humano quanto ao bem e o mal e permitindo-nos sermos observadores. E então, o Espírito de Deus vive dentro e através de nós, mudando o quadro do que parece ser e revelando-nos o que sempre esteve lá, embora o sentido finito não o pudesse discernir. Flores, lindas e coloridas como elas são, na verdade não têm cor. Nós não estamos vendo as flores como elas são, porque a cor não existe. Existem ondas de luz e quando elas atingem nossos olhos, interpretamos a taxa de sua vibração como cor. Uma certa vibração é interpretada como vermelha, outra como roxa e outra como azul. É cor apenas quando toca a nossa visão. E se a nossa visão não é precisa, podemos ver uma cor como vermelho, enquanto outra pessoa pode vê-la como uma cor diferente. É o mesmo com o som. Se em uma floresta a maior árvore fosse cair, nunca haveria um som ouvido naquela floresta, porque nenhum som estava ocorrendo. Há ondas sonoras invisíveis instauradas pela árvore que cai, mas o silêncio é absoluto e completo até tocar um tímpano. Essas ondas sonoras devem tocar um tímpano antes que possa haver algum som, e se tocarem um tímpano deficiente, ainda não haveria nenhum som, não importa o quão alto o som possa parecer para você. Estamos sempre julgando pela limitação de nossos sentidos finitos. Nós não estamos vendo este mundo como é, estamos vendo este mundo como a nossa mente o interpreta. Em algumas partes do mundo, as pessoas ficam nuas e nesse tipo de civilização, ninguém pensa que há algo de errado nisso. O fato é que estar vestido ou despido é um conceito de vida que evoluiu, não a própria vida. O pai disse: "Quem te disse que estavas nu?" Conforme vivemos a vida de contemplação, portanto, nos encontramos gradualmente retirando o julgamento das aparências. E quando vemos ou quando somos informados sobre aparições errôneas, não reagimos a elas, e elas não se registram em nossa consciência. E no que diz respeito a elas, nossa mente está em branco. Não temos o desejo de mudar, alterar ou melhorar a aparência apresentada a nós. Somos apenas observadores, esperando que Deus nos revele como realmente é. Acorda, tu que dormes. Eu ficarei satisfeito ao acordar com a tua semelhança. Uma pessoa espiritualmente desperta está completamente satisfeita com as pessoas deste mundo, porque as conhece como realmente são, e mesmo que veja as discórdias e problemas que elas estão experimentando, ela também sabe que essas não são parte do seu ser real, mas apenas uma parte desse sentido educado que está tentando preservar uma vida já imortal, ou tentando obter mais provisões para alguém que é, e sempre foi, herdeiro conjunto de Cristo em Deus. Portanto, ele olha com compaixão para aqueles que ele conhece, que ignoram sua verdadeira identidade ou que não entendem a natureza do mundo de Deus. Suponha que você chegue à conclusão de que eu e meu Pai somos um, que a vida de Deus é a sua vida individual e, portanto, sua vida é indestrutível, e que nem a vida nem a morte podem separar você de Deus, que é vida eterna e imortal. Agora você começa a perder o medo da morte, começa a perder o medo do ladrão com uma arma na mão, porque sabe que não tem vida a perder. Você não tem mais medo por sua vida. Sua vida é agora reconhecida como Deus, indestrutível, imortal e eterna. Morte? Nem a morte pode separar você de Deus. Desperta, tu que dormes, e aprenda que Deus é a sua vida. Nem a vida nem a morte podem tirar sua vida de você. A vida continua se você vive no Oriente ou no Ocidente. Continua se você mora nesta casa ou naquela casa. Continua se você é jovem ou velho, ou mesmo se você foi para o reino do além.
A vida é uma experiência contínua, porque a vida é Deus e Deus é vida. A vida contemplativa traz uma consciência da vida indestrutível. Através da vida contemplativa, você chega a um estado totalmente novo de consciência, no qual, enquanto você ainda está consciente de que existem males no mundo, não mais se senta para julgá-los ou condená-los, já não os compreende mal. Agora você tem compaixão, porque entende por que eles estão acontecendo. Além disso, você sabe que eles devem continuar ocorrendo na experiência de cada pessoa, até que ela seja despertada. Quando um indivíduo é despertado para o fato de que a vida é indestrutível, imortal e eterna, ele não pode mais temer a morte. E uma vez que ele não teme mais a morte, ele não pode conhecer a morte. Ninguém pode experimentar algo que não seja parte de sua consciência. E quando a morte não faz mais parte da consciência, ele não pode morrer. Deixar essa cena? Sim. Isso é como um buquê de flores. Em poucos dias, a forma das flores perecerá, mas não a vida. A vida continuará e se manifestará em outras formas do mesmo tipo de flores, e será a mesma vida. Não será uma vida diferente. A vida que está em um buquê de rosas hoje, ou a vida que estava em rosas há 10.000 anos, é a mesma. Sua vida, sua identidade e sua consciência ainda estarão aqui daqui a 10.000 anos, mas em uma forma diferente. Você não vai embora, apenas sua forma muda. Que isso é verdade é evidenciado pelo fato de que quando você veio a este mundo, você pesava 6, 7, 8, 9 ou 10 libras, mas essa forma tem mudado desde então. Até mesmo a forma dos órgãos do seu corpo mudou. Órgãos não desenvolvidos quando nascemos se desenvolveram e amadureceram, e alguns deles, em certa idade, pararam de funcionar, mas continuamos os mesmos. Não há mudança em nós. Somos a mesma pessoa, a mesma vida, a mesma consciência, apesar das mudanças que ocorrem em nossos corpos. O corpo da criança não é igual ao corpo do adulto, e o corpo do idoso não é o mesmo do que o corpo do adulto. Mas o indivíduo é o mesmo, a vida é a mesma, a alma é a mesma, a consciência é a mesma, apenas a forma exterior muda. Assim será que, a menos que eu seja tirado desta vida, estarei aqui daqui a 1000 anos, mesmo que a forma possa ser diferente. Na verdade, o sexo pode ser diferente e a razão é que o eu, e isso se aplica a cada um de nós, não tem sexo. Uma vez que você se torne consciente do eu que você o achará completamente independente do corpo e completamente independente do sexo, manifestando-se como qualquer sexo, mas ainda sendo eu. Isto é porque o eu é espiritual, o eu é um com Deus, é da natureza de Deus. Portanto, o eu não tem forma finita, mas pode manifestar-se como, em ou por meio de uma forma finita. Quando você perceber isso, o aguilhão da morte o deixará, porque você saberá então que você é eu, e eu será seu estado de consciência, embora você irá progressivamente se elevar até que não haja nada finito. O eu é o segredo da vida transcendental. Com a percepção de que sou eu, não tenhas medo, e que eu seja Deus, todo o medo se vai, todo o julgamento, toda a condenação. E então, mesmo quando você olha para o mundo e testemunha as discórdias que mantêm a humanidade em escravidão, o sentimento está aí. Apenas pense, se as pessoas deste mundo pudessem despertar para sua verdadeira identidade. E isso é tudo. Eles não são maus, eles não são ruins, eles estão apenas cumprindo a lei da preservação. E assim nós não sentamos em julgamento sobre eles, porque fizemos a mesma coisa. Eu sou, não tenhas medo. Quando lançamos uma bomba em outra pessoa, uma bomba atômica ou uma bomba de ódio ou fofoca, ou se matamos em autodefesa, estamos fazendo exatamente o que o mundo está fazendo.
Estamos operando do ponto de vista da lei da autoconservação, e o eu que estamos tentando preservar é um senso de eu finito que não tem contato com Deus. É por isso que estamos tentando salvá-lo. Se entendêssemos nossa verdadeira identidade como um com Deus, não teríamos que tentar salvá-lo. Deus pode governar e cuidar do seu próprio universo. Em face do perigo, retiramos o julgamento e percebemos: tudo o que é real é mantido por Deus e sustentado por Deus. Tudo o que é real é de Deus e é permanente e eterno. Não preciso levantar um dedo para salvá-lo, preservá-lo ou fazer qualquer coisa sobre isso. Eu apenas tenho que ver Deus em ação. Nós devemos nos sentar, não em juízo, mas completamente sem julgamento, na percepção de que este é o universo de Deus. Sou eu, não tenhas medo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino está intacto. Tudo o que Deus uniu, nenhum homem pode separar. A vida de meu Pai e minha vida são uma só. Portanto, minha vida não pode ser separada pelo pecado, pela doença, pela falta, pela morte, pela guerra ou por qualquer outro meio. Nada pode separar minha vida, porque minha vida está unida à vida de Deus, é uma com Deus. Deus mantém minha vida eternamente, imortalmente, e nem a vida e nem a morte podem separar a vida de si mesma ou mudar esse relacionamento. Em face do perigo de qualquer natureza, permanecemos sem julgamento e testemunhamos a Deus. Então, depois, quando a harmonia for restaurada e a proteção e a segurança forem percebidas, podemos repetir com o Mestre: eu de mim mesmo nada fiz. O Pai dentro de mim fez o trabalho. Agora, é claro, fizemos algo que era muito importante e muito difícil de fazer, e que era chegar ao ponto de ser um observador. A disciplina do caminho espiritual consiste na capacidade de disciplinar a si mesmo, de modo a não ver uma cena que precisa ser mudada, alterada, melhorada ou removida, e em abstrair as imagens que este mundo apresenta com esta convicção: sou eu, não tenhas medo. E então fique quieto e testemunhe enquanto Deus faz a transformação da cena visível. Sou eu, não tenhas medo. Meu reino não é deste mundo. Deixa de fora o homem cujo sopro está em suas narinas. Por que ele deveria ser levado em consideração? Estas são as 3 passagens das Escrituras que têm sido a base do meu trabalho de cura desde o início da década de 1930. Antes disso, eu estava fazendo o trabalho de cura, mas sem saber por que ou como, ou qual era o princípio. Você poderia dizer que era apenas um dom de Deus, mas no início da década de 30, recebi a revelação dessas 3 declarações. Deixa o homem cujo fôlego está nas suas narinas, porque ele deveria ser considerado? Não tente mudar o homem, melhorá-lo ou curá-lo, e certamente não o julgue ou condene, não o leve em conta. Em outras palavras, fique quieto, em silêncio. E então vem: meu reino não é deste mundo. Portanto, não julgue pela aparência deste mundo, porque em meu reino a harmonia é. Meu reino é um reino espiritual, e o céu é estabelecido assim na terra como no céu. Novamente, você interrompe todas as tentativas de mudar, melhorar, curar ou reformar. O segredo do sucesso que tive em meu trabalho nas prisões é ir à prisão sem qualquer desejo de reformar ninguém. Não cego para o fato de que, humanamente, esses homens e mulheres não estavam vivendo de acordo com o padrão espiritual, mas percebendo que tudo o que fizeram foi feito por causa da urgência da lei da autopreservação, por causa da ignorância de sua verdadeira identidade. Portanto, não havia mais condenação para eles do que uma professora tem para um aluno que vem aprender. Ela sabe de antemão que seu aluno não sabe e que vai aprender com o professor, mas não o condena por isso. Ela reconhece que o aluno é ignorante e ela vai mudar essa ignorância transmitindo conhecimento.
Assim, quando entro em prisões, não condeno nem julgo, mas percebo. Aqui estão as pessoas que ignoram o fato de que Deus é a vida delas, e então não precisam sustentá-las. Deus é o suprimento e eles não têm que obter suprimento. Eles são co-herdeiros com Cristo em Deus. Então meu trabalho tem sido esclarecê-los quanto à sua verdadeira identidade, porque uma vez que eles saibam, toda a sua natureza será mudada. Como seres humanos, não há um de nós sem pecado, seja pelo ato de comissão ou o ato de desejar. Somos transformados de um único modo, entrando na consciência de nossa verdadeira identidade e então aprendendo a ficarmos quietos, sabendo que eu sou Deus. E porque eu é Deus, esse eu governa o seu próprio universo, o mantém e o sustenta. De fato, eu sou o pão e a carne, o vinho e a água por toda a sua criação. E, portanto, cada um de nós tem o eu, cada um de nós tem o eu no meio de si, mais perto do que a respiração. Aquilo que o Mestre dizia ser a missão do Pai interior, aquilo que cura, salva, redime, ressuscita e alimenta. Esse eu, cada um de nós o tem. Ele é o Cristo. Na consciência desse eu, nós nos tornamos observadores do Cristo em ação. E como observadores do Cristo em ação, somos capazes de rasgar o véu da ilusão. E então, em vez de vermos a imagem feia que a mente humana desenhou, começamos a ver a realidade. Mensagem de gabinete. Hoje, o noticiário mundial é o centro das atenções onde quer que se viaje. E onde quer que haja notícias do mundo, há medo e ansiedade. Os séculos passados em que este mundo viveu sem intercessão espiritual fizeram com que os homens perdessem a esperança de que Deus pudesse salvá-los. Mas o século que produziu grandes ministérios de cura espiritual também revelará a natureza e a atividade do poder espiritual nos assuntos mais amplos da humanidade. Nas mentes da maioria das pessoas, preocupadas com os grandes problemas do mundo de hoje, como sempre, o grande desejo é a vitória. O capitalismo busca uma vitória sobre o comunismo e vice-versa. Os sindicatos querem mais e maiores vitórias sobre a própria fonte de suas rendas, enquanto, por outro lado, ainda há alguns capitalistas não esclarecidos com sonhos de vitórias sobre o trabalho. Nem o Partido Republicano, nem o Partido Democrata, trabalhista ou conservador, socialista ou liberal, querem a paz e a prosperidade das nações, mas sim a vitória sobre os outros. Quem, a não ser os cegos, podem acreditar que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e seus aliados venceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Observe a lista de todos eles e pergunte: qual o preço da vitória? E, no entanto, o sangue vital e a riqueza de todas as nações continuam a ser gastos na busca de mais uma vitória. Mas voltar-se agora ao poder espiritual para a vitória seria voltar aos ensinamentos pagãos da era pré-cristã. Sua visão se abre para uma cena maior do que os exércitos vitoriosos que marcham em lares e hospitais de civis? Você pode imaginar algo melhor do que medalhas para o abate em massa? Sua visão o levará a alturas maiores do que as alternativas de um tipo de força material em relação a outra? Retire o seu olhar da cena que o materialismo pintaria para você. Vire-se para dentro e veja que promessa você encontra, enquanto seu olhar sai da cena exterior e vai para o reino interno. Que visão você tem quando a palavra vitória é retirada do pensamento? Quando a vitória não é mais seu objetivo, o poder espiritual se revela a você.